Fala galera, tudo bem com vocês? Me chamo Josué, sou estudante de nutrição e hoje queria falar com vocês alguma coisa sobre imunidade. Algumas pessoas têm me perguntado o que é que eu posso utilizar para fortalecer a minha imunidade e hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Estamos sendo bombardeados por informações sobre o Covid-19, coronavírus, que ele tem assolado milhares de pessoas, entre eles os mais velhos. Aparentemente são as pessoas que sofrem mais com essa síndrome. Ele é uma SARS, que é uma síndrome aguda respiratória grave. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como combater essa situação por dentro, nosso sistema imunológico, tá certo? Muito bem. Algumas pessoas elas falam que estão protegidas apenas utilizando a máscara e o álcool em gel. Mas será que só isso é suficiente? Tudo bem você utilizar a máscara se você está infectado. Mas se você não está infectado, apenas utilizando aquela máscara, ela tem espaços onde o ar pode penetrar, assim como o vírus. Então ela já é mostrado que ela não é suficiente para combater o vírus. Além disso, o álcool em gel ele vai proteger você externamente e no contágio com outras pessoas através de objetos. Então, ele vai destruir a camada protetora do vírus, que é lipoproteica, e ele vai desestruturar as proteínas e os lipídios dentro do vírus, logo vai causar a morte. Tranquilo. Mas e as pessoas que transmitem, na verdade, o vírus pelo ar, através da tosse, através da fala, através de espirros? Como é que você está preparado contra essa possibilidade? Vamos falar um pouco então sobre a nossa imunidade, certo? Lembrando sempre, você deve estar ingerindo água, muita água durante esse período, muito importante, certo? Vamos falar um pouco sobre imunidade. Nossa imunidade ela é formada principalmente pelos linfócitos B e T. E eles são responsáveis, gente, pela produção de anticorpos, que são aqueles glóbulos brancos que vão combater os vírus e bactérias. Tranquilo. Tem algumas pessoas que elas têm a baixa imunidade. Quais são essas pessoas? Pessoas que se alimentam mal, pessoas que dormem pouco, ou seja, dorme tarde, acorda cedo para ir trabalhar, então tem aquela rotina corrida. Logo, pessoas que têm uma taxa maior de que estresse. Esse estresse, gente, ele gera substâncias altamente oxidantes, dentre elas o cortisol. Sem o cortisol a gente não vive, tranquilo. Mas o cortisol estando muito alto, ele é muito ruim para a gente, que ele baixa consideravelmente a nossa imunidade. Assim como até atletas que realizam exercícios de longa duração, chamado endurance. Logo após esses exercícios, a imunidade, assim como a resistência desses atletas, baixa demais. Então eles devem ter muito cuidado para não adoecer, tá certo? Então, lembrando que você sempre deve estar orientado por um médico ou nutricionista, tá certo? Para fazer a utilização desses suplementos ou de um profissional que esteja qualificado para tal. A primeira dica que nós temos hoje, então, é o resveratrol. Você já ouviu falar do resveratrol? Ele é um polifenol de origem natural, geralmente encontrado nas uvas, certo? É uma substância que tem caráter anti-inflamatório, antioxidante, cardioprotetor e anticancerígeno. Muito interessante. A segunda substância que nós podemos indicar para a sua imunidade, polivitamínico. Mas por quê? O IBGE, em uma pesquisa, ele comprovou que 92% dos brasileiros não se alimentam corretamente. Logo, eles não consomem, 92% dos brasileiros não consomem a taxa ideal de vitaminas e minerais diariamente. Logo, isso pode causar fraqueza, desânimo e adoecimento. Então, polivitamínico que seja de qualidade, você deve consumir. Um outro suplemento que a gente indica bastante, muito importante, prebiótico. Você já ouviu falar de Yakult? Então, ele contém células vivas, né? Só que esse aqui, por cápsula, contém 5 bilhões de bactérias vivas, lactose e bifidobactérias. Eles auxiliam o seu intestino
a multiplicar as bactérias boas. Essas bactérias boas são principalmente responsáveis pela produção de neurotransmissores como serotonina, dopamina e GABA. Auxiliam pessoas que têm quadro de depressão e mau humor. Além disso, eles ajudam a microbiota intestinal, combatendo a desbiose e, de forma geral, auxiliam muito o sistema imunológico. Outra dica que nós temos aqui, vitamina D3. Muitas pessoas não tomam só hoje. Então, como é que vai adquirir a vitamina D3? Ela é transformada em colecalciferol, tá certo? E ela auxilia não só a formação óssea ou metabolismo de cálcio, mas também ajuda no combate a bronquite, resfriado, gripe, pneumonia. Vitamina D3, muito importante. Tranquilo. Qual seria então nosso próximo? O ômega 3. Anti-inflamatório, antioxidante, vai auxiliar o seu metabolismo de forma geral, protegendo o seu cérebro, o seu coração, os seus olhos contra o envelhecimento e contra doenças, além de controlar, como já é sabido, o colesterol. Então ele vai auxiliar a regulação da sua corrente sanguínea, que a gente pode chamar vasodilatação, pressão arterial, vai evitar a coagulação de plaquetas, a formação da placa de ateroma e vai auxiliar também o controle de diabetes e o nível de triglicérides, tá certo? Um anti-inflamatório muito potente. Rapidamente falando também sobre a L-glutamina. Já ouviu falar? Tem gente que acha que é só para quem malha, mas não é. A L-glutamina já foi provada que ela realiza a síntese de glutationa, o principal e mais potente antioxidante do organismo. Ela faz efeito de 10 a 12 semanas e ela alimenta, sabe o que? Justamente os glóbulos brancos que são responsáveis pela defesa contra os micro-organismos que querem invadir o seu corpo. Então a glutamina, muito indicada. Pessoas que vivem doente recorrentemente, de gripe, resfriado, quando começam a utilizar a L-glutamina ou a glutamina, né, em pó, as pessoas obtêm uma melhora significativa. Tá certo? Então não espere ficar doente para começar a ter mais saúde. Vitamina C, ela aumenta diretamente, sabe o que? A produção daqueles glóbulos brancos que vão agir diretamente na defesa do seu organismo. E o mais importante, ela vai ter a produção do ferro não M, que é o ferro de origem vegetal. Ele vai combater de forma significativa a anemia ferropriva. É aquela pessoa que tem o olho branquinho aqui, sabe? Então, pessoas que têm anemia são pessoas que têm baixa quantidade de vitamina C. Mas aí você fala, poxa Josué, mas eu não estou com dinheiro agora para estar fazendo a utilização desse material, o que é que eu posso fazer? Poxa, a dica que eu posso te dar é a utilização de limão diariamente. O limãozinho você corta, então ele vai alcalinizar o seu corpo, tem uma boa quantidade de vitamina C. E a utilização do alho também, que eu não sei onde foi que eu deixei o alho, estava aqui agora. Mas o alho você pode utilizar um dente de alho por dia. O alho contém alicina, que é anti-inflamatório e quase eu me esqueço aqui. Ele é anti-inflamatório e antibiótico. Ele combate sim esses vírus, anti-inflamatório e antibiótico natural. Ele combate sim, pode combater as bactérias, os vírus que porventura tentem adentrar na sua corrente, tá certo? Então essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi um pouco improvisado, mas foi rápido. E procure sempre um nutricionista, um profissional de saúde, para te orientar melhor no tocante a esses suplementos, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje, a dica de hoje, J Nutri. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, galera. A gente se vê.